Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 10, versos 19 a 21, que dizem: Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: Ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: Essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Bom, queridos, aqui vemos ocorrer novamente, já é a terceira vez que ocorre isso. Jesus prega, Jesus ensina e a multidão ali ao redor se divide. Alguns encontrando nele sabedoria, encontrando nele palavras de vida, e outros achando que ele é um endemoniado ou mesmo louco. E é isso que ocorre, queridos. Porque quando a luz chega, existem dois tipos de reações. Isso é sempre muito claro. Parte das pessoas recebem a luz e parte das pessoas resistem à luz. É como o Evangelho de João diz, lá no seu início, capítulo 3. Algumas pessoas fogem da luz porque suas obras são más. Ela tem um coração mau. E a luz, dessa forma, incomoda, porque vai mostrar, vai revelar a maldade do seu interior. Isso causa o quê? Que a pessoa fuja, que ela se esconda. Agora, outros não, elas querem mostrar o que ela tem desenvolvido no coração, a bondade, o amor, a compaixão, e mesmo as partes ruins, elas querem ir para a luz para serem transformadas. Alguns preferem se esconder, preferem guardar aquilo por vergonha ou porque aquela é a decisão do viver delas. Outros não, querem a cura, querem ser melhorados, querem ser edificados, querem ser conduzidos para um caminho melhor, com mais bondade e mais amor. Então, existe essa diferença, que existem aqueles que são ensináveis, que querem aprender, que quando apontados um defeito, quando apontados uma fraqueza, uma maldade, essas pessoas, em vez de se defenderem, se justificarem ou colocarem um monte de argumentos ou culparem outras pessoas, não, elas são ensináveis. Elas falam, realmente, eu preciso aprender isso. Que é algo lógico, que é algo óbvio. Por que uma pessoa que não sabe resiste? É uma tolice sem tamanho. Quando confrontada, quando apontado um pecado, um mal, se essa pessoa resiste, é a pior coisa que ela está fazendo para com ela mesma. Porque ela está preservando dentro de si uma doença. É como se uma pessoa vem com um remédio e a pessoa não. Eu jamais tomarei esse remédio porque eu amo a minha doença. Esse é o nível da tolice do ser humano que resiste à luz, mas infelizmente ocorre. Então existe a diferença entre os ensináveis e os endurecidos obstinados. Porque uma pessoa ser pecadora, ter um coração duro, isso é ruim, mas é um problema que Deus pode resolver, entrando na vida da pessoa e conduzindo ela à transformação. Agora, o problema é quando ela é endurecida de forma obstinada. Porque a pessoa ela não quer abandonar esse endurecimento, esse modo mau de viver. Então a luz vem. É como o sol. O sol, quando ele desponta e vem o calor, o sol é o mesmo, ele brilha para todos, ele quer levar luz, quer levar calor, quer iluminar a todos. Só que o sol, mesmo sendo o mesmo, gera reações completamente diferentes. Na cera e no barro, por exemplo. A cera, aquele material sensível, ela derrete diante da luz, diante do calor do sol. Já o barro ali molhado, ele diante da luz do sol, ele seca e endurece. Então veja, a bondade de Deus, a graça de Deus, o clamor de Deus, a iluminação de Deus é a mesma
Mas há aqueles que têm um coração de cera, ou seja, que se derrete diante de toda bondade que vê da parte de Deus, e há aqueles que são barro, que ao se ver diante de Deus, acusam, murmuram, reclamam e fogem, porque querem viver a sua vida má. São o barro, endurece, secam ainda mais. E diante disso a gente precisa ter muito cuidado, queridos, porque essa divisão sempre existe. E muitas vezes a gente baseia a nossa decisão de que lado que a gente fica baseado em números, né? Muitas vezes baseado em números. Olha, vem uma determinada verdade e do lado da verdade ficam 3 pessoas e do lado oposto à verdade ficam 100, 200 pessoas. Muitas vezes na nossa fraqueza a gente quer ir para o lado da maioria, que é um perigo muito grande, né, queridos? Não se baseie as suas decisões em maiorias. A gente sabe a história de Noé, que apenas ele e 8 pessoas permaneceram do lado da verdade, enquanto o restante do planeta havia totalmente debandado para o lado do mal. Então que a gente não se baseie em números. A gente sabe a história de Ló também. Ele e a sua família estavam num lugar tão ímpio, tão mau, e eles tiveram que optar, ou seguir aos anjos que os chamavam para sair daquilo, ou ficar com a maioria. Então não baseie suas decisões em maioria. E também não baseie suas decisões em cima de coisas toscas, né, queridos? Porque muitas vezes essa maioria, muitas vezes o mal tem o poderoso argumento, entre aspas, da gozação. Porque muitas vezes você está com a verdade, está seguindo um caminho de bondade, mas o outro lado, que é muitas vezes extrovertido, ataca o modo de viver com base na gozação. A gente não sabe muito bem que a forma da expressão desses judeus, né, chamando de Jesus, esse é um endemoniado, talvez foi com uma expressão de ira ou uma expressão de gozação. Esse é um endemoniado, esse é um louco, por que está ouvindo ele? E só por usar esse argumento de gozação, muitas pessoas desistem da verdade, porque não querem se passar por ridículo, não querem ser motivo de piada, de risadas. Mas quem é o ridículo na história, queridos? É obviamente quem abraça um engano, quem abraça uma mentira. Então por que por uma pessoa estar gozando ou fazendo piada, não siga só por causa disso? Veja o argumento, veja o sentido, veja se aquilo do qual está sendo discutido se gera vida ou se gera morte, se vem da verdade ou se vem do engano. Só porque uma pessoa está rindo, você vai recuar, vai retroceder porque não quer se passar por ridículo? Não, queridos. Que seja o ridículo baseado no que é verdadeiro, não porque uma pessoa está rindo. Isso, infelizmente, é uma das armas mais poderosas do lado do mal. Tentar afastar as pessoas, constrangê-las por meio da gozação. Ora, se uma pessoa começa a fazer uma gozação e você não vai deixar de se alimentar, por exemplo, a pessoa começar a rir, você vai comer hoje, que ridículo. Você não deixa de se alimentar por causa de uma piada nesse sentido. Da mesma forma, uma coisa muito mais importante, que é a sua vida alcançar um significado em Deus e você se aproximar daquele que te ama e que te lhe dará a eternidade, ora, se você não deixa de comer, quanto mais de algo de muito mais importante você vai deixar de fazer por causa de gozações. Não, queridos. Que a gente não seja constrangido por esse tipo de argumento, entre aspas. E a gente vê aqui ocorrendo novamente, né, queridos, como nós já vimos diversas vezes, o próprio Deus, Jesus, sendo acusado de ser diabo. Essa é a loucura do ser humano, né? Acusando Jesus, o Deus, de ser diabo. E é isso o tamanho do engano do ser humano, e por isso nós temos que ter cuidado, porque o engano do ser humano parece ser ilimitado. Que a gente siga a luz, que a gente siga a Deus, que a gente siga a verdade. O que mais venham dizer a esse tipo de nível de engano, de acusar até a luz de ser trevas,
que a gente tenha a sabedoria de ter um coração ensinável para que a gente siga a luz sempre. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.